escolhida para passar a mensagem para você e a gente entender mais um pouco da palavra de Deus. Amém. O tema da minha pregação dessa manhã vai falar sobre Jesus é o amor divino. A gente viu agora há pouco que a lição ela falou sobre amor, né? Se a gente for meditar e procurar saber na Bíblia, quanto na Bíblia, em todos os lugares que a gente for, onde a gente vai, só está falando sobre amor. Amor. Se eu for ali, é amor, se eu for ali, é amor, porque a gente sabe que com o tempo a Bíblia fala que o amor ia se esfriar entre o povo de Deus. Então, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus não é mentira, é a realidade, né? Então, a gente está vendo que está acontecendo aos poucos, casais terminando, dentro da igreja, amor que não existe mais em ninguém. Então, a gente está vendo que o tempo do fim, ele cada vez mais está se aproximando ao poucos. Então, o tema da minha pregação vai falar sobre isso. Jesus é o amor divino e o perdão. Uma pergunta para você. Você ama o seu próximo? Amém ou misericórdia? Amém. Amém, né? Se a gente somos cristãos, devemos amar o próximo. Você perdoa o próximo? Sim? Amém? Sobre essas duas perguntas, você ama o seu próximo? A Bíblia diz que a gente devemos amar até os nossos inimigos. Então é difícil, mas a gente tem que fazer o que a Bíblia nos ensina. Então, porque se a gente não fazer isso, como a gente estamos perdidos. E perdoar é a mesma coisa. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar até os nossos inimigos. É difícil, mas tem que fazer. O certo é esse. É difícil demais. Quem ama a Deus não deve muitas vezes pegar a mão, ser irmão, alguém que você muitas das vezes olha de mal então isso também é verdade. Isso aí que vocês escutaram o que a irmã Antônia falou? É muito verdade. Então, é isso aí. Antes da gente abrir a nossa Bíblia, vamos fazer uma oração para a gente começar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um sábado que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos na tua santa casa de oração, Senhor. Muito obrigado porque a gente ainda tem esse privilégio de estarmos aqui para escutar a tua palavra. Muitas pessoas ainda não têm mais esse privilégio, mas o Senhor ainda tem esse privilégio para dar a cada um de nós. Amém. Então, Senhor, nesse momento eu te peço que eu possa, nesse momento, ser usada pelo teu Santo Espírito. Tudo que eu vou falar aqui, se essas pessoas possam entender e ficar de aprendizado em suas vidas. Fique com cada um de nós, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 15. Lucas 15. Lucas, capítulo 15, e o verso é o 11 a 24. Lucas, capítulo 15, o verso 11 a 24. Vamos ler do 11 até o 24. Vamos fazer assim. Vou ler o primeiro, aí quando eu terminar aqui, alguém de vocês lê até dar o 24. Se der o 24 ainda tiver, eu continuo lendo. Amém ou misericórdia? Amém. O versículo 11 diz assim: Jesus continuou:
O título daqui vai falar sobre a parábola do filho perdido. Fala assim o verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, perdoa-me. Pai, vai levar os bens que me pertencem. E lhe repartimos a vez. 13. No passado, muitos dias, filho mal moço, lembrando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E ela, de nada, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desafetada. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos aguardar formas. 16. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Aí assim ele disse: quantos empregados do meu pai têm comido aqui fora? E eu aqui não tenho. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, perdi como do céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O 20 fala assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vista nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos. 24. Porque este novilho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas, Não, só até aí. Irmãos, antes de eu explicar esse verso, vai falar assim. É uma história de um filho que desejou a morte do pai. Essa é a história de um filho que desejou a morte do pai. Para ele, o pai era apenas uma conta bancária. A presença, o tempo, o amor e a vida do pai não tinha valor para o filho. O filho queria uma vida longe do pai, mas livre para fazer o que quisesse com a sua herança. Impaciente, o filho perde o direito à sua parte dos bens, mesmo o pai estando vivo, e como se ele tivesse matado o velho pai. O filho ingrato vai embora para uma terra distante. O pai o espera por muito tempo. Certo dia, um vulto estranho surge ao longe, sujo e enfarrapado. Mas de perto parece um filho. O pai não exista, sai correndo ao encontro dele e o abraça entre lágrimas. Assim é o amor de Deus por você. Ele nunca o rejeita, sempre está de braços abertos. Ele quer devolver sua dignidade como filho de Deus. Jesus diz que o moço, caindo em si, decidiu retornar. O que significa cair em si? A gente viu aqui que essa história está falando
sobre um pai que desejou a morte do pai. Então, assim, a gente vê que no tempo que a gente está vivendo hoje, está acontecendo isso, né? Essas novas gerações que tá nascendo, a gente vê que tem várias coisas acontecendo. Então, assim, a gente vê que é pai matando filho, filho matando pai, filho não tendo mais respeito. Então, assim, diz assim aqui, ó. Irmãos, como a gente acabamos de... Estou lendo errado, né? Então, assim, aqui fala assim, assim é o amor de Deus por você. Então, a gente vê que o amor de Deus por nós é muito diferente, né? Então, assim, às vezes a gente faz tantas coisas de errado, a gente vê que isso não é certo na Bíblia, é um mandamento de Deus que diz assim, honre teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Então a gente vê que é muito filho morrendo cedo, mas é por isso, por conta que não obedece o mandamento da Bíblia. Irmãos, lá no livro de Mateus, vamos abrir lá em Mateus. Mateus, capítulo 22. O verso é o 37 a 39. Amém? Fala assim o 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, como a gente acabou de ler na Bíblia que devemos amar o seu Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. No primeiro mandamento fala sobre amor e devemos amar o nosso próximo como eu amo a si mesmo. Será que se eu não me amar, eu amo a Rosada, amo a Alain, amo ali a irmã, amo a Laodiceia e cada um de vocês? Eu acho que não. Se eu não tenho amor por mim, eu não amo vocês, né? É muito interessante, irmãos, que esses dois são os mandamentos: amor ao próximo. Lá no livro de 1 João, vamos abrir lá no livro de 1 João, no capítulo 3, e o verso 16 a 18. Quem achar, pode ler. Muito interessante esse verso, né? Que como a irmã leu e disse assim, que Jesus, ele teve a capacidade de morrer por cada um de nós, de dar sua vida por mim e por você. Agora, é muito difícil a gente ser humano morrer por alguém, né? Muito difícil mesmo, né? A gente teve um pequeno grupo, uma sexta-feira, faz um pouquinho de tempo já que foi comentado, a meditação foi falada sobre a lição, né? E também estava falando sobre amor ao próximo. E o irmão Assino fez uma pergunta ali para o vovô, se ele tinha coragem de me entregar para morrer no lugar dele, que são os pecadores, né? E ali o vovô respondeu e disse que não. Então,
Você que é pai, mãe, você que tem filhos, não tem coragem de entregar a vida do seu filho por alguém, né? Que são os pecadores, falhos, mas ninguém tem essa coragem como Jesus teve de morrer por mim e por você. Quem ama não tenta prejudicar o próximo também. Sim. Irmãos, como acabamos de ler, isso é uma prova de amor, que Jesus aceitou morrer em meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia fala que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, isso é muito interessante, que a gente é muito difícil de dar a vida ao próximo. Irmão, se você vê o seu próximo passando um momento difícil, dificuldade, você vai ajudar? Sim ou não? Sim. Sim, porque a Bíblia diz que devemos fazer o bem àquelas pessoas que necessitam. Então, assim, no caso, se for dia de sábado, a Bíblia diz que a gente 6 dias trabalha e no sábado devemos descansar. Mas se eu ver um exemplo, não estou falando aqui que vai acontecer a verdade, mas é um exemplo. Se eu ver a Rosária, hoje, no sábado, eu for na casa dela, não tiver nada para comer, não tem uma cevada, não tem um feijão, não tem um arroz para fazer nada. Será que o que eu vou fazer? Eu vou ter que ajudar, né? Mesmo sendo sábado, não é pecado a gente ajudar o próximo. É amor. Como é, não? Fazer bem ao sábado Não é pecado. Agora, fosse pecado se eu fosse fazer uma maldade pro meu próximo, né? Aí não é amor mais. Então, se eu ajudar meu próximo, é uma prova de amor, que eu estou ali ajudando. Então, não é errado eu ajudar o meu próximo hoje. É errado eu fazer mal para aquelas pessoas. Como acabamos de ler, que devemos ajudar o próximo, fazer sempre o bem, mas não fechar o coração para essas pessoas. Tem pessoas aí que não conhecem a Bíblia. Eu já cansei de ver que, eu não sei onde foi que eu fui, que teve uma pessoa que ela era ela tinha necessidade, ela necessitava. Então ela precisava. Aí ela chegou até com aquela pessoa e pediu ajuda, né? Muitas das vezes a gente tem dinheiro no bolso, tem várias coisas dentro de casa e não temos desejo de ajudar aquela pessoa. Então, como fala aqui, fechar o nosso coração. Então, assim, ela pediu ajuda para aquela pessoa e aquela pessoa disse que ela não tinha, sendo que ela tinha. Então, é isso que é fechar o coração para essas pessoas. Então, a gente que somos cristãos, devemos ajudar, não fechar o coração, porque ali na frente, Jesus ele nos dá a recompensa melhor do que a gente ajudou, deu para aquela pessoa. Será se nós fazemos isso, o amor de Deus vai permanecer em nós? Vai, né? Se eu ajudar meu próximo, fazer o que a Bíblia nos manda, o amor ele vai permanecer em nós. Irmãos, como a Bíblia fala que não devemos amar de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, como Jesus ama cada um de nós. Amém. Jesus, quando ele morreu, ele fez uma prova de amor por mim e por você. Então ali, se ele dissesse assim para Rosália, eu te amo, ali ele falava uma palavra com sinceridade, não era só de boca para fora. Então não adianta assim eu dizer, Rosália, eu te amo, e quando eu for para ali e faço um monte de coisas de errado, então eu não amo ela de verdade, é só de boca para fora. Então devemos amar o próximo como Jesus ama cada um de nós. Lá no livro de Levítico,
Levítico, capítulo 19. O verso 18. Amém? Ô misericórdia. Amém. Levítico, capítulo 19, o verso 18. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. O verso 18 fala assim: não procure vingança nem guarda ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que não devemos procurar vingança nem guardar ira contra o filho do seu povo. Quem são esse povo? Somos nós, né? Somos nós, filhos de Deus. E Deus pede para nós amar o próximo como eu e você ama a si mesmo, porque Ele é o Senhor. Irmãos, como fala aqui, que não devemos guardar ira, procurar vingança contra o Filho de Deus. Então, assim, vingança, você sabe me dizer o que é vingança? O que é vingança para vocês? Quando uma pessoa te faz uma pequena coisa assim, a pessoa cria uma dor no coração e quer se vingar. Quer fazer pior do que a pessoa faz para a pessoa. Também guardar ira. Porque, tipo assim, o mundo que a gente vive hoje, sim, a gente encontra pessoas que fazem o mal pra gente. Tipo assim, se a Rosália me faz o mal hoje, aí eu já fiquei brava. Aí não vou falar com ela, eu vou ficar chateada com ela, até mesmo quando ela chegar a falar comigo, não vou responder. O certo é pedir perdão. Chegar com a pessoa e pedir perdão. Isso aí de guarda ira. Se vai ficar uma raiva, deixa eu não vai falar com ela, porque ela te fez isso, a ira que está dentro de ti. Ira. Precisa se libertar da ira. E aqui também fala que não devemos procurar nem vingança e nem guardar ira contra os filhos de Deus. Se alguém trata mal, aí eu vou tratar ele mal também. Sim, é tipo assim, ele me faz, eu vou dar o troco nele. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos ser assim. Quanto mais a pessoa nos faz o bem, mais devemos tratar ela de outra forma. Não como a Bíblia diz que se eu trato ela com ignorância, ela também vai me tratar com ignorância. Mas a gente que somos cristãos não devemos viver assim. Amém. Devemos viver diferente, né? Lá no livro de Mateus, vamos abrir lá de novo nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 25. Mateus 25. Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? E o verso 40 fala assim: o rei respondeu-lhe: dirá, em verdade lhe digo, que sempre o que fizeram a um destes meus pequenininhos irmãos, foi a mim que os fizeram. Então, é muito interessante se eu procurar vingança contra o meu próximo, fazer maldade. Sabia que tudo que a gente fazer coisa de errado ao nosso próximo é a Jesus que a gente está fazendo? Porque, como falou aqui, que fizeram a um desses meus pequenininhos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, se eu fazer várias coisas com meu irmão, eu estou fazendo para Jesus também. Então, é muito interessante esses versos que tem na Bíblia,
e ela nos ensina sobre o amor ao nosso próximo. E também Deus não gosta que alguém maltrate os pequenos dele, né? Quem ama, Quem ama não pratica a maldade. porque E quem ama faz o bem. Meu sobrinho, ele tratou muito mal pra mim. Ele disse que era até para me morrer. Ele disse assim, por que esse cara não morre logo? É pensamento maligno, né? Está do lado do inimigo. Chorando. Aí eu chorei chorando porque ele fala isso. Aí Quem eu pratica disse, o mal "Mas está do lado eu errado. tenho outro que tá fazendo isso." Está do lado do Pego pra inimigo. Deus, que Deus sabe que ele faz. Em 8 dias, boto lá no material. Boto meu de frente feito dele, tá com guerra. Irmãos, é muito interessante o que a irmã falou, que até mesmo gente da nossa própria família nos deseja o mal. Então, assim, a pessoa que ela faz o mal pra gente, você sabia que vem pra ela e vem pior do que ela como nos falou. Então, o sobrinho, né, seu sobrinho, irmã, desejou que a irmã morresse e veio pior para ele, que até hoje ele está na situação que ela falou, né? Então, não devemos fazer esse tipo de coisas que, quanto mais a gente fala, a boca da gente vem pior para nós. Quando servimos uns aos outros, também estamos servindo ao Senhor, servindo as pessoas ao seu redor. Irmãos, como a gente acabamos de ler, sempre que a gente fizer a um dos pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E quem é essa pessoa? Jesus, né? Então, que se a partir de hoje, se a gente faz o mal para aquelas pessoas, deseja o mal para aquelas pessoas, não vamos fazer isso porque a gente estamos fazendo para Jesus mesmo. Não é nem para mim, não é nem para a irmã, é para Jesus mesmo que a gente está fazendo esse tipo de coisa. O que é o perdão para você? Você sabe me dizer o que é o perdão? Sei. Posso falar? Pode. O perdão é quando alguém te atinge e te magoa. Você, como cristão, você tem que liberar o perdão, perdoar e esquecer o que a pessoa te fez. Não ficar remoendo. Mas se fizer de novo, eu não vou mais perdoar. Isso aí não vai ter perdão. O perdão é quando você perdoa e esquece. E quando a pessoa te pede perdão e você continua com rancor no coração, você não liberou o perdão e você continua nas trevas. Não está na luz, porque quem está na luz perdoa. Amém? Perdão é um processo de liberação emocional e mental de ressentimento, raiva ou vingança. Então, a gente vê que o perdão, ele é uma liberação para a nossa vida emocional como mental. Então, a gente vê assim, sabia que, tipo assim, quando fala emocional e mental, fala assim, se, tipo assim, a pessoa me faz o mal, aí tá, ela me pede perdão, eu não perdoo. Aí fico com aquele rancor dentro do meu coração. Aí já no meu coração eu levo para minha mente. Aí a gente acaba querendo fazer besteira, fica com aqueles pensamentos que não é certo. Porque aquela pessoa não gosta de mim, é porque ela me faz isso porque é não sei o que. Então a gente leva para o emocional como mental e para a mente da gente. Então, o perdão, ele faz isso. Se a gente não perdoar, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Sendo o que o inimigo quer. O que o inimigo quer é que a gente não perdoe as pessoas e leve para o nosso bem emocional. Tá? É fácil você perdoar alguém? Basta querer. É fácil, né? Mas tem algumas
algumas pessoas que são bem difíceis mesmo de perdoar o próximo. Então, assim, é como eu acabei de falei agora há pouco, que a Bíblia, ela nos ensina a perdoar até os nossos inimigos. Eu sei que é difícil. É difícil perdoar nossos inimigos, mas a gente que somos cristãos devemos perdoar até aquelas pessoas que nos dão porrada, faz tudo com a gente, devemos perdoar. O perdão ele é muito importante para a vida do cristão. Continuando no livro de Mateus, o capítulo é o verso 6. Vamos lá, abrir? Capítulo 6. Mateus, capítulo 6, o verso 14 e 15. Amém? Pode ler, irmão, certo? Então, o verso 14, ele nos diz: se aquela pessoa que me pratica o mal, eu perdoar, ele perdoará as minhas ofensas. Mas o verso 15 já fala: se eu não perdoar, ele não perdoará as minhas ofensas. Então fica pior para mim, né? Fica pior para mim, porque se eu não perdoar, já sabe que quando Jesus voltar nós vamos ficar. Então, aquelas pessoas, tipo assim, se eu chego na igreja, não falo com ninguém, não dou bom dia, não pego a mão do meu próximo, tem pessoas que já levam, porque ela está com raiva de mim, não sei o que eu fiz para ela, não sei o que. Mas a Bíblia diz que não devemos fazer isso, porque se a gente fazer isso e não perdoar, é besteira, que ele também não vai nos perdoar nossas ofensas. Não adianta eu querer me ajoelhar, chorar, fazer várias coisas, me humilhar para Jesus, que ele não vai me perdoar, se eu não perdoar primeiro o meu próximo. Jesus ele ensina que se perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Qual é a essência do caráter de Deus no perdão? Qual é? Uma pergunta. Qual é a essência do caráter de Deus no perdão? Você sabe me dizer? O amor. Então, é muito interessante que o caráter de Deus foi o amor. Então, também no nosso caráter devemos o amor. Irmãos, a gente vê que cada vez mais o tempo do fim está se aproximando. A gente vê que está falando só de amor. Amor, amor e amor. Então, assim, a gente vê que é um alerta. É um alerta para nós. A gente aqui que somos igreja, né? Igreja somos nós. Então é um alerta para cada um de nós. Porque a gente sabe que o amor ia se esfriar e várias coisas. Então é um alerta para nós hoje que estamos vivendo no tempo de hoje. Lá no livro de Marcos, vamos abrir lá no livro de Marcos. O Marcos, o livro Marcos, o capítulo 11 e o verso 25. Quem achar pode ler.
Mas olha aí, ó. É muito interessante que, incluindo esse tema, também fala sobre a oração. Então é muito interessante. Se eu tiver algum problema com o meu próximo, é como eu falei agora há pouco, se eu querer me ajoelhar para orar, me humilhar diante de Deus, Ele não vai ouvir minha oração. Porque a Bíblia diz que devemos perdoar. E quando a gente fazer a oração, Deus ele vai nos ouvir. Enfatiza a necessidade de perdoar os outros para que o Pai Celestial perdoe as ofensas individuais. Está vendo? Como é muito interessante. A passagem surge que a disposição de perdoar ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam para que o Pai Celestial perdoe nossas ofensas. Quando a pessoa ofende o outro, não se arrepende nunca de perdão. Como é, irmão? A pessoa que ofende o outro, não se arrepende, não dá de perdão. É por isso que a pregação está dizendo entendimento. A palavra entendimento é capacidade de compreender. Bom, resumidamente, chega que a pessoa pede perdão. Porque Depois eu vou me ofender. Mas até hoje ele nunca pisou lá naquela perdão. Uma pessoa. aí é ele e Deus. Irmãos, isso que o irmão Assílio Já falou. que ele me predicou, ele que tem que ir para Para o despertar ele, para ver se ele quiser ele. Mas se ele Porque ele se perdão. Mesmo não fazendo nada. É o que a Bíblia fala que é difícil perdoar papel de aquelas cristão. pessoas que nos fazem bem. Então é como o caso do irmão Assílio ali. Se uma pessoa fez mal para ele até hoje, ele não faz, não perdoa ele, não fala com ele, não faz nada. Mas como ele, cristão, conhece a Bíblia, conhece a verdade, o dever dele é chegar até lá com a pessoa e perdoar. Agora, se a pessoa não quiser, ela é com Deus. E não é só pregar, realmente tem que pedir perdão. Eu fui lá, com esse perdão, Deus tudo deitou. Aí ele Aí já é com ele e Deus. E aí foi obrigado a repreender ele e ele já levou para ela. Eu estou esperando alguns perdões. Porque o mal reclama para a gente, né? Não reconhece, não tem capacidade de reconhecer o nosso erro, o tipo de perdão, não vai ser perdoado, não. É por isso Certo. que chama de expiação. E quando Jesus voltar, é pior pra gente, né? Que não perdoou, não foi até lá. Então a gente devemos. Aí o mal reclama para a gente, não recolher. Irmãos, antes de eu fazer o apelo dessa manhã, bem aqui na minha Bíblia atrás, ela tem um estudo que fala sobre esse tema. Jesus é o amor divino, e é muito interessante o que isso fala aqui. Vivemos em tempo de muita emoção e pouco amor, isso é verdade. Na verdade, amor e emoção não são a mesma coisa. O verdadeiro amor é muito mais que sentimentos. A maior história de amor foi escrita na palavra de Deus. E o relato de um amor que não teve a humilhação e a rejeição que busca a pessoa amada. Gasta tudo para reconquistá-la e, por fim, se entrega à morte por ela. Deus é o amor. Amor não é o que ele tem, mas o que ele é. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu único filho. O filho sofreu e morreu por amor, e razão de todo esse amor é você. Se você estar aqui, foi por prova de amor que Jesus se entregou por mim e por você. Somente esse amor é capaz de resgatar você e lhe conceder perdão, paz para seguir em frente.
Só o amor de Deus pode restaurar verdadeiramente a vida. Neste estudo, vamos refletir sobre o doce tema do amor de Deus. Então, queridos irmãos, esse foi o meu pequeno sermão dessa manhã. Deu da gente entender, colocar em prática em nossas vidas o que é o amor e o perdão. Então, é muito interessante o que a gente estudou, o que está acontecendo no tempo dos fins. Amor no templo, filho no templo, amor mais ao pai, amor entre casais, está se criando, entre até mesmo o povo de Deus que somos nós. Então, a Igreja Adventista, hoje, no momento que a gente estamos vivendo, ela nos ensina e ela nos deixa, que eu vou ler aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apela para você o amor e o perdão como principais fundamentais da fé cristã, incentivando a vida em harmonia e superar as dificuldades da vida, com a graça de Deus. O perdão é visto como uma expressão do amor de Deus por nós e como um algo que nos libera o rancor e da amargura. Então, queridos, a gente viu que a Igreja Adventista, ela nos deixa isso, que devemos perdoar, amar, porque se eu quero subir para o céu, eu quero ver Jesus voltar, sem eu fazer essas coisas, é difícil. Se eu não amo meu próximo, não perdoo. Pessoas, se Jesus volta agora nesse momento, se eu tiver com rancor do meu próximo, se eu não perdoar meu próximo, se eu não tiver amor por ele, será que eu vou? Será que você vai? Não vai. Vai ficar aqui nesse momento. E não adianta querer fazer várias coisas que vai ser tarde demais. Então a Bíblia, ela nos dá tempo para se arrependermos quando há tempo. Ainda há tempo. O tempo é hoje de você amar, pedir perdão, não ter rancor pelo próximo. O tempo é hoje, porque vai ser Jesus voltar amanhã. E você fazer tudo isso hoje, tudo certo, amanhã, quando Jesus voltar, você vai subir. Então, a Igreja Adventista, ela nos ensina isso. Então, vamos fazer isso a partir de hoje, se a gente não faz. Se a gente quer ver Jesus voltar, a gente, como cristão, devemos fazer. Então, nesse momento, a gente vai ouvir uma música pelo irmão Alan. Medite. Faça desse hino uma oração. Medite. Coloque e entregue sua vida a Deus. Aquelas pessoas que vocês não gostam, entrega. Faça uma oração, faça que o seu coração mude e você se arrependa quanto é tempo. Amém? Então, nesse momento, faça isso quando o irmão Alan estiver cantando. Eu estou na paz. Estava ouvindo aqui pro telão a cena, né? Às vezes eu fico lá em casa e às vezes eu coloco aquelas músicas que passa o vídeo de Jesus. Então ali nesse momento, naquele momento eu mesmo fico pensando, até choro, de ver o sofrimento que ele passou por mim e por você. Pessoas batendo nele, ele sendo humilhado. Ele teve a capacidade de se entregar por mim, que sou pecadora, por você. Então, é muito triste de ver, né, a dor que ele passou. E a gente ser humano do jeito que é. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, essas pessoas do mundo afora não vejam o que Jesus passou por mim, por vocês. É um sofrimento. É uma prova de amor que eu não
tinha capacidade de fazer isso por vocês, por mim, que sou pecadora. Então é triste de ver uma cena dessa, o sofrimento que ele passou, para que hoje eu e você tenha a vida eterna. Então, em Mateus capítulo 22, e o verso 39 fala assim: Jesus afirma, o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento segue imediatamente após o maior mandamento de amar a Deus, indicando que o nosso amor pelo próximo é uma expressão natural do amor divino em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse pequeno sermão que a gente teve, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter aceitado morrer em nosso lugar. Somos falhos, pecadores, Senhor, diante de Ti. Mas nesse momento, Senhor, a gente te agradece pelo Senhor ter feito essa maior prova de amor por mim e por cada um dos meus irmãos, Senhor, que estamos aqui. É triste de ver o Senhor sendo humilhado, sendo os cravos na mão, sangrando, Senhor. As pessoas batendo neles. Mas tudo isso que o Senhor fez por mim e por cada um dos teus irmãos foi para que hoje, Senhor, a gente tenha a vida eterna, Senhor. Querido Deus, Senhor, te pedimos que se o Senhor voltar hoje, faça que a gente se arrependa de todo o mal que a gente faz, Senhor. Nos perdoe. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Durante o dia temos lutas, dificuldade. Eu sei que é difícil perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal, Senhor. É difícil, mas a Bíblia nos ensina que devemos perdoar, amar. Então, Senhor, coloque em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, que se a gente quer ver o Senhor voltar, que a gente possa fazer o que a Bíblia nos ensina. A partir de hoje, Senhor, se tem algum aqui dos nossos irmãos, Senhor, que não ama o teu próximo, tem rancor, guarda a ira, faz maldade, Senhor, perdoe. Faça que essa pessoa se entregue, Senhor, de todo o coração. Nos ajude, Senhor, a vencer todo o mal. Nos ajude a ver, quando a gente vê essas pessoas que precisam da tua ajuda, nos ajude, Senhor, a ajudar essas pessoas se a gente quer subir para o céu. Continue nos abençoando, Senhor. Leve cada um de nós para os nossos lares. Continue nos dando a tua paz, amor, sabedoria para com os outros, Senhor. Que é isso que o Senhor quer para cada um de nós. É o amor. Não nos ensina a cada dia a viver, Senhor. Não falar aqui de boca para fora, mas viver com sinceridade. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Então, muito obrigado por tudo mesmo que o Senhor fez. Por cada um de nós que nem eu, nem cada um de nós tivemos a capacidade de fazer isso, né? Que foi se entregar na cruz para morrer por mim e por você. Leva cada um dos teus irmãos para nossos lares, na tua santa companhia, na tua paz. E amanhã traga de volta cada um de nós para mais um culto na tua santa casa de oração. É isso que eu te peço, Senhor.